Hoje nós vamos trabalhar aqui, né, o conteúdo da legislação específica pertinente ao concurso, né, da Prefeitura Municipal de Vitória. E daqui, dentro do conteúdo do edital, né, dentro do que é previsto no edital, nós temos lá, né, o Estatuto do Servidor Público, o Estatuto Geral para todo servidor vinculado ou ligado ao município de Vitória. Repare que, né, esse conteúdo de legislação específica, como o próprio nome diz, né, como o próprio nome induz a nossa interpretação, no sentido de que é a legislação especificada aqui, né, para este concurso, para esse cargo, para aquele município. Interessante ressaltar também que o Estatuto do Município de Vitória, né, muito embora ele tenha a sua existência e a sua vigência, mas é um estatuto lá de 1982, né, o que invoca, né, o que é interessante ressaltar, 1982 é antecedente o quê? A Constituição de 88. E na Constituição de 88, dado lá o capítulo, né, da administração pública, que inicia do artigo 37 e vai até o artigo 41 da nossa Constituição, ele traz uma nova roupagem, ele traz uma nova organização para a administração, né, ao qual, né, essa legislação, por ser de 1982, né, algumas questões não são bem aplicadas para a Constituição, em termos da Constituição, ou em termos daquela estrutura, né, que a Constituição traz, né, para a Constituição de 88, no sentido das emendas constitucionais 19, das emendas constitucionais 23 e 32, que é pertinente à estrutura da administração. Então, trago essa ressalva, trago essa observação, né, de que, por exemplo, essa lei, né, estatuto aqui do servidor, a Lei 2.994, de 17 de dezembro de 82, vai ter muitos remissivos revogados e muitos remissivos acrescentados ou modificados pelas legislações mais recentes, ok? Então, muita atenção nesse estatuto, né, que, de repente, algumas definições já não são mais aplicadas juridicamente, algumas definições foram modificadas ou, né, adequadas. Então, muita atenção, né, até mesmo também para que você não possa ficar fixando coisa revogada ou coisa que já não se aplica mais. Mas nós, nessa troca de ideia que teremos aqui, nessa oportunidade que temos de estudar esse conteúdo de forma que é direcionada, eu vou sempre chamar a sua atenção diante disso, ok? Então vamos lá? Diz assim, Lei 2.994, de 17 de dezembro de 82, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Vitória. Tá vendo? Ó, Estatuto dos Funcionários Públicos, né? Nem se usa mais esse termo, né? Se usa o quê? Estatuto dos Servidores, ó, Servidores Públicos do município de Vitória, ok? E diz assim: o prefeito municipal de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei. Então, decretou, aprovou, e eu aprovo e sanciono, publico a seguinte lei. Vamos lá? Artigo 1º, né? Título 1, capítulo único, disposições preliminares, ok? Artigo 1º diz: esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Vitória, né? Muito embora não se aplica mais, mas podemos entender como similar ou como sinônimo nesse sentido aqui, que funcionário você possa o quê? Reduzir isso aqui a servidores, tá bom? Reduzir não, né? Transformar essa nomenclatura a servidores para ficar melhor, mais atualizado e melhor empregado este termo, ok? Então, servidores públicos. Então, regime jurídico, institui o regime jurídico, ou seja, institui a lei que vai o quê? Regulamentar essa relação, né, de município ou, né, de ente da federação para com o seu servidor, para com o seu funcionário, ok? Então, município para com o seu servidor. Essa lei, esse regime jurídico vai trazer o quê? As obrigações tanto do município, quanto também as obrigações do servidor, quanto os seus direitos, né, quanto alguns princípios básicos dessa relação e dessa estrutura administrativa que são aplicados
aos servidores, ok? Interessante ressaltar que em alguns pontos nós vamos aqui observar que algumas questões dessa norma, desse regime jurídico, vai ser aplicado ao servidor público efetivo, de provimento efetivo, que é aquele, né, entendido pela Constituição de 88 como servidor concursado, ou seja, previamente aprovado em concurso público de provas e títulos, ok? E aí o provimento dele tem que ser provimento efetivo, né, que tem estabilidade, que tem um vínculo, que passa por um estágio probatório, todas aquelas convenções que nós vamos ver aqui na lei e vamos ver também na lei específica, né, da criação da guarda, ok? E também nós temos o servidor de provimento comissionado, que é previsto também na nossa Constituição Federal, a partir do artigo 37, né, quando fala dessa nova estrutura. O comissionado justamente aquele ao qual o vínculo, né, é um vínculo estável, é aquele vínculo que pode ser o quê? Que pode ser rompido a qualquer momento. Ele tem a precedência dado na lei, dado na Constituição, de que ele possa ser de livre indicação e de livre exoneração, ou seja, de livre extinção deste vínculo, né? Diferente do efetivo, que existe todo um regramento normativo, todo um procedimento, né, para que se possa chegar às vias, né, de extinção daquele vínculo, ok? Então, algumas normas serão aplicadas principalmente, ou seja, determinantemente somente para efetivo, ou algumas normas serão aplicadas para o efetivo e comissionados. Mas sempre que houver essa questão, né, essa oportunidade aqui nos nossos estudos, eu vou chamar a sua atenção para isso. Tudo bem? Parágrafo único diz: suas disposições são aplicadas tanto aos funcionários do Poder Executivo, e aí está falando da esfera do município, como do Poder Legislativo. Isso aqui também é outra observância de extrema importância, no sentido de quê? Que nós temos, né, grande observância que dentro da estrutura do município nós temos, né, dois poderes. Quais sejam? Executivo e legislativo. Ok? Diferente da União, diferente do Estado e Distrito Federal, né, que tem o quê? Poder executivo, legislativo e o judiciário. O município ele não tem dentro da sua estrutura, né, como pertencente à sua estrutura, o Poder Judiciário, ele só tem o Executivo e o Legislativo. Então, diz aqui no parágrafo único que esses servidores do municípios, tanto do Poder Legislativo quanto do Judiciário, essa norma, né, é aplicável a eles. Artigo 2º. Todos os atos de competência do prefeito serão exercidos privativamente pelo presidente da Câmara Municipal, em se tratando de funcionários do quadro pessoal da respectiva, né, superintendência administrativa, né? Olha, esse termo superintendência, isso nem é usado, né? Poderia colocar aqui, né, da esfera administrativa, ok? Mas vamos resumir aqui esse artigo 2º no sentido da sua interpretação objetiva e direta, né? Então, no que, né, do que tange essa lei, do que determina essa lei, né, se o servidor for pertencente ao Poder Executivo, né, quem vai aplicar, né, essas leis ou atos privativos será o quê? O prefeito, via de regra. Tudo bem? Ele é a autoridade máxima. E se o servidor for pertencente ao poder legislativo do município, quem vai aplicar, né, em substituição ou, né, por equidade ou por analogia, que quem vai aplicar é o chefe do legislativo, que é o quê? O presidente da Câmara, né? O vereador, presidente da Câmara, que é o chefe do legislativo. Então, cada qual no seu quadrado. Ok? Artigo 3º, né? Aqui, o artigo 3º vem o conceito de cargo público para essa lei. Então, diz lá que o conceito, e aí conceito sempre é muito bom você saber, porque se for cobrado, você vai, né, lograr êxito na questão. Cargo público é o conjunto de atribuições, né, funções, né, e responsabilidades, ok?
Então, ó, funções, ações e eivado de responsabilidade. Se você executa uma atribuição ou fora dos ditames da lei, ou alguma atribuição que não é de sua competência, você vai ser o quê? Responsabilizado, ou poderá ser responsabilizado. Então, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades entregues, né, cometidas ao funcionário, identificando pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município, ok? Então, né, não só o conceito, mas a característica de cargo público, né, deve ser precedida desses pontos aqui da lei. Então, cargo público, ou seja, aquele conjunto de atribuições e responsabilidades, ele só é criado por lei, característica primordial, tem um nome próprio, ok? Nome exclusivo, tem que ter nome o cargo, não pode ser um cargo genérico, número certo, quantidade, aqui a quantidade, isso são características que deve prever na lei que cria o cargo, ok? Número certo, e pagamento, remuneração pelo quê? Pelo município. Então, remuneração. Essas características sendo contidas, ou estando contidas, né, essas características estando contidas nesse conjunto de atribuição e responsabilidade, é considerado o quê? Cargo público. Então, não somente o conceito, conjunto de atribuições e responsabilidades, ok? Mas quais são as características? Essas daqui, ok? Todas essas características devem estar contidas, devem conter. Né? Se faltar alguma, né, pode ser prejudicada a interpretação. Artigo 4º. Os cargos públicos do município são classificados em, lembra? Com provimento efetivo e provimento em comissão, ok? Aqui é a classificação. O efetivo, ó, concurso público. Aqui, livre indicação. E exoneração. Então, né, o cargo público comissionado, ele não depende de aprovação em concurso. E o de provimento efetivo depende? Depende. Sempre será, né, devido à aprovação em concurso público de provas de título, assim como preceitua o artigo 37 da Constituição, ou em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal. Dos cargos de provimento efetivo, né? Então, aqui, a partir do artigo 5º, né, vamos falar aqui, dar uma pincelada de forma geral, né, para não perdermos tempo, até mesmo pela quantidade de conteúdo, pela quantidade de observações que temos que fazer nessa lei. Eu vou dar uma pincelada geral, né? Os cargos de provimento efetivo serão distribuídos em classes, sempre será caracterizado por classe, categorias funcionais e grupos ocupacionais, né? A nomenclatura e a interpretação atual, né, é sempre em classe e carreira, né? Então, todo aquele cargo que é de classe e de carreira, ok? Ou seja, é uma carreira permanente, uma carreira prevista e criada dentro da estrutura do município, todo cargo de classe e carreira, ele será de provimento o quê? Efetivo. É isso que você tem que fixar. E se é de provimento efetivo, todo cargo de carreira ele tem que ser, então, previamente o quê? Prévia aprovação em concurso. Tudo bem? E aqueles cargos ao qual eu não consigo classificar em carreira ou em classe, vai ser o cargo de provimento o quê? Comissionado, o contrário. Ok? Se eu consigo classificar, se eu consigo determinar, né, perante a norma, que aquilo é uma carreira, né, é uma atividade permanente, é uma atividade constante da estrutura da administração pública, isso é um cargo de carreira, né? Ele possui uma classe, ele possui uma atribuição específica, ele possui lá uma denominação própria, né? Então, eu classifico. Entendeu? Então, eu determino que é uma classe específica. Determinando que é uma classe específica, será sempre de provimento o quê? Efetivo.
Não consigo determinar uma classe específica, por mais que ele seja permanente, ok? Mas eu não consigo determinar uma classificação específica ou uma carreira específica para aquela atividade, ele é um cargo em comissão. Como, por exemplo, né, ou em confiança, melhor, também dizendo, né, o cargo de secretário de uma pasta. Ele é permanente, eu sempre terei na estrutura do município, né, a necessidade de um secretário para efetivar as funções e a competência daquela pasta. Mas é um cargo de carreira? Não. Ok? Por quê? Né, ele pode, né, algumas funções, algumas atribuições ali podem ser suprimidas, né, podem ser convencionada por lei, né, possa ser dado somente ao prefeito que ele execute aquela função, né, ou no sentido do direito administrativo, né, o prefeito pode avocar, né, ou ele pode delegar algumas funções. Mas como não se tem, né, uma atribuição específica, né, não se existe uma carreira dos cargos, né, de secretariados, que são cargos classificados, né, originariamente pela lei como cargos de confiança ou cargos comissionados, né, eles serão ali de livre indicação e de livre nomeação. De livre indicação, ou seja, livre nomeação, e de livre exoneração. Ok? Classe é um conjunto de cargos, ó, da mesma natureza funcional, do mesmo grau de responsabilidade. Aí ele vai definindo, ok? Então, vamos adiante. Artigo 6º. Os cargos de provimento efetivo passam a formar os seguintes grupos ocupacionais da categoria. Tá vendo aqui, ó? Ó, quais são as características e o que a lei determina como cargo de provimento efetivo, ó, quais são as carreiras? Direção, administração, direito, ó, caso aqui, ó, procurador, vai ser um cargo de carreira, né? Dentro da administração aqui, ó, um fiscal, ok? Assessoramento, né? Teremos lá um assessor, assessoria jurídica ou uma assessoria de imprensa, né? Pode ser de carreira, né? Engenharia, tá vendo? São atividades específicas, ó, contador, tudo bem? Então aqui, ó, são os cargos que podem ser especificados como de provimento efetivo. Para fins de provimento, os cargos efetivos ficam assim classificados, segundo o nível de escolaridade necessário para o seu eficiente desempenho, né? Então aqui, quando ele fala, né, segundo o nível de escolaridade, é de acordo com o que se prevê na Constituição a questão da complexidade. Ok? Então, os cargos serão classificados e definidos de acordo com sua complexidade. Ok? Nível superior, nível principal, nível médio, nível primário, né? Nível principal nem se usa, né? Essa nomenclatura, né? Que é o nível básico, né? Que é somente o ensino fundamental, né? Que se confundia hoje, né, com o nível médio, ok? Mas aqui você pode se ter, ou pode se entender de acordo com o estabelecido, né? Nível superior, ou seja, que tem a formação superior, nível básico ou nível médio, né? Ou nível básico ou primário, ok? Ensino básico ou fundamental, e nível médio, né? O antigo aí, segundo grau, como dizia aí na minha geração. Então, superior, médio e fundamental. Deixa eu só resumir aqui, né? Ah, não que não se aplica. Aplica-se, mas aplica-se na nomenclatura atual, ó. Superior, médio, fundamental. Ah, professor, mas espera aí. É claro, eu estou entendendo aí que o senhor está trazendo uma atualização das nomenclaturas, mas e se perguntar direto do artigo 7º, aí você vai ter que saber realmente a literalidade. Mas, do outro ponto, eu digo para você que não é interesse, né? Não há interesse em se cobrar, né, quando se há essa atualização de interpretação. Tem que saber a literalidade? Tem.
né, mas a possibilidade de cobrança é mínima quando se há essa necessidade de adaptação, né, essa necessidade aqui de atualização de entendimentos, ok? E aí, o nível superior, né, vai ter essa definição, nível principal, por aí vai. Acho que não, né, não é necessário que a gente fique nesses pormenores, ok? Passamos aqui dos provimentos, né? Provimento em comissão. Fala também aqui rapidamente, né? Os cargos de provimento em comissão compreendem os seguintes níveis, né? Direção superior, direção executiva, direção auxiliar e assessoramento, né? Aqui são chamados, né, cargos de cúpula, né? Os cargos de cúpula, ou seja, né, os cargos, né, os cargos eu não vou falar nível porque senão vai confundir lá, né? Os cargos, né, superiores, vou botar assim, superiores, né? Os cargos de direção máxima do órgão, ok? Direção máxima do órgão ou dos órgãos, ok? Há um secretário, né? Um chefe de gabinete, ok? Isso são os cargos de direção máxima, ok? E aí também vem a classificação. E vamos falar aqui, ó, de um termo que isso é muito cobrado em prova, né? Atos de provimento, né? O que é atos de provimento, né? São atos previstos em lei, né, que tem o fim de preencher, de ocupar um cargo público. Preste atenção, são atos previstos em lei que tem a finalidade, que tem o objetivo de preencher, de ocupar um cargo público, uma função pública, ok? Então, toda vez que você ouvir provimento ou ato de provimento, é a função de preencher. E, né, se é para preencher, tem a finalidade de preencher, terá uma autoridade competente, terá um requisito para preenchimento. E é isso que a lei, a partir do artigo 10, né, vem definir, vem demonstrar para nós, ok? O artigo 10 diz assim, os cargos públicos do município serão serão preenchidos, ó, serão preenchidos de que maneira? Primeira dela, primeiro provimento, ó, nomeação. É o provimento aqui ordinário, né? É o provimento comum, é o provimento mais comum, mais usual, né? E essa nomeação, a gente sabe que pode ocorrer tanto no cargo efetivo, não é isso? Desde que cumpridos os requisitos prévios, e no cargo o quê? Comissionado. Ok? Então, a nomeação é aplicada tanto, tá vendo aqui, ó? A nomeação, o ato de provimento de nomeação é aplicado tanto ao servidor efetivo quanto ao servidor comissionado. É aplicado aos dois tipos de servidores ou às duas classificações de servidores previamente classificadas nesta lei. Ok? Então, aqui a nomeação é justamente o quê? O chamamento, ou seja, é a administração pública municipal demonstrando ou chamando, convocando, né, o futuro servidor ou convocando uma pessoa, né, para que ela possa dizer se aceita ou não aceita o cargo público. O que é esse aceita ou formalizar, né, a sua aceitação? Essa formalização de aceitar para dizer se aceita ou não aceita o cargo público, isso é chamado de posse, ok? Então, eu sou nomeado para posteriormente tomar posse. Como assim tomar posse, tomar conta do cargo? E para dizer se eu aceito ou não aceito o encargo ou as funções, né, e responsabilidades daquele cargo. Ok? Então, a nomeação é um ato de provimento pelo qual a administração demonstra a vontade de incluir
o futuro servidor ou aquela pessoa nos seus quadros de funcionários, de acordo com a disponibilidade orçamentária, a disponibilidade legal, né? E no sentido de quê? No sentido de que ele possa se manifestar se ele quer ou não. Então, é uma convocação, né? A convocação dada por esse ato de provimento, ok? 2, também, né? A transferência, né? Não se usa muito, mas a gente vai aqui explicando dentro da realidade dessa lei, né? Ainda assim, né? Não é usual, mas pode ser aplicado em alguma hipótese. A transferência, né? No caso da transferência aqui, ela pode, via de regra, preste atenção, hein? Via de regra, ocorrer a transferência, mudança, né? De órgão, de setor, a pedido do servidor ou no interesse da administração, desde que a administração, né, de forma unilateral, somente por vontade dela, ela justifique, ok? Mas regra geral tem que ser em comum acordo, e regra geral, solicitação do servidor e a administração que aceitar, achar que é conveniente, ok? Ou por interesse público, sendo necessário, a administração de forma unilateral exerce a transferência para cumprir uma demanda específica, para cumprir uma função, ok? Para poder reforçar o cumprimento de uma obrigação, né? Desde que ela justifique, ela consegue aqui também fazer, né, essa transferência de forma o quê? Unilateral. Readaptação é o outro ato de provimento, né, ao qual você procura prover um cargo ou uma atividade no sentido de quê? No sentido de que quando o servidor, preste atenção, aí é o conceito de readaptação, tá bom? Quando o servidor sofre redução na sua capacidade física ou mental, melhor dizendo. Quando o servidor sofre redução, diminui a sua capacidade física ou mental para o exercício daquelas funções, né? Então, é dado pelo laudo, é comprovado pelo laudo, e aí a administração, né, não pode mandar embora, né, porque o servidor, por algum acidente, por alguma doença, por alguma patologia, né, teve uma redução na sua capacidade física ou mental. Então, a administração é obrigada ao quê? Readaptá-lo às suas novas condições, ok? E aí também a readaptação é uma exceção ou é a que dá base, né, ao não argumento de desvio de função. Não, ele foi readaptado, né, dado ao laudo médico, no sentido que comprove que ele sofreu uma redução nas suas capacidades físicas e mentais. Então, ele não pode exercer aquela função ou não consegue exercer aquela função com pleno êxito ou com o êxito que a administração espera. Então, eu vou readaptá-lo a uma outra função. Tudo bem? Ok? Reintegração, né? Aqui, eu coloco um asterisco porque é o que é o mais cobrado, né? O conceito de reintegração é o quê? O servidor, quando invalidado, né, a demissão do servidor, seja por decisão administrativa ou decisão judicial, né? Então, aí, quando há a invalidação do ato da demissão do servidor ou, né, no caso aqui, temos que especificar, né, o servidor foi demitido do serviço público, e aí vamos colocar um servidor efetivo. Servidor efetivo tem todo um procedimento para sua demissão, tem que passar pelo processo administrativo, ao qual tem todo um procedimento, né, e se porventura, dentro daquele procedimento do processo administrativo disciplinar, houve algum vício, houve um não cumprimento de um preceito constitucional, por exemplo, ou violação de algum direito de defesa do servidor, vai ser viciado esse procedimento. Então, ele vai ser anulável. Então, o servidor administrativamente pode requerer a anulação daquele ato de demissão, daquele processo, daquele procedimento, e aí sim, anulando a administração, reconhecendo administrativamente que errou, que houve um vício, ok? É anulado todo aquele processo e a sua demissão é dado sem efeito, e ele tem o direito de ser o quê? Reintegrado, ou seja, a ocupar novamente o cargo. Ele é o quê? Ele é posto novamente no seu cargo que ele ocupava anteriormente. E aí ele vai continuar, ele volta aos quadros do servidor e vai continuar exercendo a sua função.
Mas pode também ocorrer que nesse mesmo exemplo lá na via administrativa não seja reconhecido esse vício. A administração entende que não houve nenhuma irregularidade. Então o servidor também, ele tem direito dentro do seu direito de petição, de requerimento e o direito constitucional de buscar o provimento o quê? Jurisdicional, buscar a justiça. E aí, por um processo, ele pede, né, desconstituição daquele ato, ou seja, pede anulação do ato da demissão, ao qual a administração ele já recorreu administrativamente, mas a administração não reconhece. E a justiça, né, em sua análise somente da análise de legalidade, ok? Se houve ilegalidade, se a justiça constatar que houve ilegalidade, e ela só pode fazer a análise do mérito quanto à legalidade do ato, se houve ilegalidade, né, a justiça determina que a administração faça o quê? A reintegração desse servidor, ok? Por que somente a questão do mérito é analisado no escopo da legalidade? Em virtude da obrigação da administração pública se pautar pelos seus princípios constitucionais, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP, ok? Que o primeiro lá se diz o quê? Da legalidade. Não cumpriu a legalidade, o Poder Judiciário ela pode determinar ali que a administração faça a sua reintegração, ou seja, o servidor ele é colocado novamente no seu cargo de origem e continua exercendo a sua função. E ainda diz a doutrina e a lei, né, no seu conceito básico de que se existir algum servidor ocupando ali, esse que ocupava anteriormente, ele tem precedência. Ok? Ele tem preferência a ocupar. E esse servidor, se não houver nenhum outro cargo que ele possa ser colocado, ele fica em disponibilidade. Ok? E o servidor que está sendo reintegrado, ele tem precedência a continuar a ocupar aquele cargo e exercer as funções daquele. É aqui, então, surge justamente o ato de provimento chamado de reintegração. Então, reintegrado é no sentido quando foi invalidado a decisão da demissão. Ou seja, quando foi invalidada a sua demissão por decisão administrativa, somente no âmbito administrativo, quando a administração reconhece que errou, ou no âmbito judicial, quando a justiça determina que a administração, né, invalide aquele ato e recoloque, reintegre o servidor na sua função anteriormente ocupada. Ok? Readmissão, né? Esse aqui também, né, é um termo que não se usa mais, né? A readmissão, né, são as possibilidades também que o servidor pode ser readmitido, ou seja, pode retornar aos cargos de servidor que está sendo ali, que é também dentro do mesmo entendimento da reintegração. Ok? Então, como eu já expliquei, para não ficar muita informação coincidentes, a gente também faz a aplicação aqui da readmissão nesse sentido de invalidado algum procedimento, né? O servidor aqui é readmitido. Termo, né, que não é atualmente utilizado, ok? O aproveitamento, né? O aproveitamento ainda assim é utilizado, não muito usual, mas ainda assim em algumas administrações, principalmente municipais, é utilizado no sentido de que, né, a administração, ela, por fundamentação legal e por necessidade, né, ela extingue alguma função, distingue algum cargo. O servidor que ali já tem a sua estabilidade, né, ele não pode ser posto fora dos quadros de servidor. Então, ele vai ser o quê? Aproveitado em uma outra função. Mas vai ser aproveitado em uma outra função por quê? Porque aquela função dele não mais existe, né? Então, ele tem que ser realocado, ele tem que exercer uma outra função, dada a extinção do seu cargo. Então, o motivo do ato de provimento de aproveitamento é o quê? Dada a extinção do seu cargo. Substituição, né? Substituição, questão temporária, toda vez, né, que há necessidade de substituição, ok? O servidor poderá substituir, ocupar uma outra função de forma temporária enquanto o seu titular, né, não retorne ou não cesse o impedimento do exercício daquela função. A reversão, quando falar em reversão, preste atenção, hein? Lembra sempre de inatividade. Quando falo em inatividade, eu estou falando de quê? De aposentadoria. Ok? Aposentadoria. E vai ocorrer a reversão o quê?
vai ocorrer a reversão, ou seja, o servidor sairá da inatividade e retornará à atividade toda vez que for o quê? Toda vez que for cassada a aposentadoria do servidor. O servidor foi cassada a sua aposentadoria, então a reversão. Né? O servidor, né, no outro sentido também de aposentadoria por invalidez, não subsiste mais os motivos da aposentadoria por invalidez dentro daquele prazo ali ao qual a administração ainda fica, né, averiguando a possibilidade de retorno. Então, não existe mais, né, o servidor foi curado, passou pelo tratamento, foi curado, não existe mais o impedimento em virtude da doença, ele é o quê? Ele sai da aposentadoria por invalidez e volta para a atividade, ou seja, ele sai da inatividade e volta para a atividade. Isso é o processo de reversão, ok? O acesso, né, eu costumo dizer que o acesso é a chamada ascensão, né? É quando o servidor, né, ele, dentro de uma classe, ele ascende por uma outra classe, né? Muito embora, perdão, muito embora isso, né, não é utilizado atualmente e nem pode, né, porque a ascensão, né, dado nos outros estatutos lá na Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, né, e alguns estatutos até nos estatutos de alguns estados, né, nas leis complementares, né, Estatuto de Servidor de alguns estados, foi considerado pelos tribunais de justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, como a ascensão ou acesso, como que? Inconstitucional, ok? Então, não vamos nem adentrar nessa condição, nessa questão aqui, ok? Passamos adiante.